Tá bem. Dá um ok aí, amiga, a hora que eu puder começar. Pode. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Lara, faço parte do departamento de eventos da Liga. Queria agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês, da nossa palestrante também, Camila Fagundes. Como já foi falado, quem não fez as doações ainda, o QR Code vai estar na tela e todo o dinheiro arrecadado vai ser destinado ao GAC, que é um grupo de apoio à criança com câncer. A lista de chamada e a palavra-chave a gente vai disponibilizar no final também. E qualquer dúvida e pergunta durante a palestra, pode mandar no chat que vai ser respondido no final também. Hoje nosso tema é administração hospitalar, com a Camila Fagundes, que é formada pela Universidade de São Paulo em enfermagem, especialista em segurança do paciente pela Fiocruz, especialista em gestão de enfermagem pela Unifesp e atualmente ela é gerente de enfermagem no Hospital Estadual Américo Brasiliense. Eu queria agradecer sua disponibilidade, Camila. Muito obrigada. Boa noite, eu que agradeço o convite, né? E a oportunidade, então, de estar conversando um pouquinho com vocês. Eu vou compartilhar a tela, ver se está dando certo. Tá dando certo, sim. Tá dando certo? Sim. Então, vou começar. Eu trouxe um pouquinho, né, as questões com relação à pandemia, elas foram trabalhadas muito em conjunto, né? Não teve não teve como separar os setores, né? Falar essa especialidade vai fazer isso e isso, essa disciplina vai fazer isso e aquilo. Então, todo o trabalho foi trabalhado muito em conjunto, né? E eu trouxe essa frase porque eu acho que foi muito de como a gente acabou trabalhando nesse dia a dia aí, né? Quem tem um porquê enfrenta qualquer como, porque pensando na instituição como um todo, né, a gente sempre teve como valores, né, a segurança, a qualidade, e aqui eu não coloquei, né, mas a humanização também. Embora nesse momento, e no primeiro momento, quando a gente começou a pensar no enfrentamento da pandemia, a gente focou na segurança, né, dos colaboradores e na qualidade da assistência. Então, nosso objetivo, então, era continuar prestando um atendimento que fosse de excelência, garantindo, então, a segurança também dos colaboradores durante todo esse enfrentamento da pandemia, né. E a gente queria manter uma taxa de mortalidade baixa, né, que fosse menor do que 20%, né, porque os estudos estavam dizendo, né, que estudos grandes, que a taxa de mortalidade estava chegando a 25%, né, pelo Covid, taxa de mortalidade hospitalar, e a manter também uma incidência de Covid na população de colaboradores abaixo de 2%, né. Quando a gente foi falar um pouquinho dessa parte, né, do enfrentamento da pandemia, a gente focou principalmente na parte de engajamento dos colaboradores, na transparência, no planejamento e controle, então, de todas as ações que a gente foi fazer no dia a dia, né. Para falar de engajamento, a gente trabalhou principalmente com a mobilização dos colaboradores
Primeiro, a partir do time de liderança, né? Então, na instituição, a gente tem um time da alta administração e tem um time de liderança onde estão todos os gestores, líderes, né? De todos os setores do hospital, setores de apoio, setores diversos. Então, a gente primeiro mobilizou esse time, a equipe de trabalho, mobilizou esse time para trazer, então, quais eram os nossos objetivos, que era manter um serviço de qualidade e garantir segurança para os nossos colaboradores, né? A todo momento, a gente buscou a transparência. Então, a transparência foi um dos objetivos, né? Então, a gente buscou ter comunicação clara, contínua com os nossos colaboradores, né? E de toda a liderança com os colaboradores. E aí foram feitos os planejamentos e controles diversos, identificando os potenciais problemas, né? E planejando, então, as ações e organizando as atividades do serviço, né? A gente foi falando de mobilização das equipes, né, quando a gente foi falar de engajamento, a gente primeiro, então, começou com essas reuniões periódicas, né, o time da alta administração se reunia uma vez por mês para estar discutindo os indicadores estratégicos da instituição. Então, essa reunião, ela passou a ser 3 vezes por semana, né, e agora a gente está, aliás, no primeiro momento ela passou a ser feita diariamente, e agora a gente está fazendo 3 vezes por semana. A reunião do time de liderança, esse time de coordenadores, né, a gente também que fazia antes, né, uma vez por mês também, essa reunião do time de liderança, ou uma vez a cada 2 meses, né. Essa reunião, então, ela passou a ser, no primeiro momento, também diária, depois passou a ser 2 vezes na semana e agora ela é semanal. Então, uma vez por semana a gente se reúne com esse time de liderança. E a gente trabalhou também com as rondas de liderança, né? As rondas de liderança foi um modo que a gente encontrou, né? Que já tem a gente trabalha com times de acreditação, com times de qualidade dentro da instituição, né? Então, as rondas da liderança já era uma estratégia que a gente já utilizava dentro do hospital, mas de uma outra forma, trazendo os resultados estratégicos, então dando uma escuta para a equipe, mas sempre acerca desses indicadores, até abria para a equipe falar um pouco mais, mas nesse momento a gente trouxe um pouco diferente. A gente foi fazer essa ronda de liderança, tentando entender o que as pessoas estavam sentindo nesse momento de enfrentamento da pandemia, né? O que os colaboradores estavam sentindo e o que era mais importante para eles. Era a família, era a saúde, era o trabalho em equipe, o que era mais importante para eles nesse momento, né? Então, a gente foi trabalhando o engajamento a partir, então, desses diálogos, dessa comunicação contínua, então, com os colaboradores, né, buscando entender quais eram as dificuldades e os medos, né, para trabalhar, para vivenciar esse enfrentamento, né, e tentando, então, solucionar cada uma dessas questões e buscando dar um suporte maior para os colaboradores, né. Num segundo momento, né, quando a gente foi falando de transparência, né, a nossa transparência, ela começou desde o início, então, desde o primeiro colaborador que teve Covid, o primeiro paciente que internou com Covid, né, então a gente fez um boletim, né, periódico, né, informando quantos colaboradores, quantos pacientes estavam internados ou tinham passado por atendimento, ou estavam suspeitos ou confirmados por Covid, né, e a gente foi atualizando também os indicadores da pandemia do enfrentamento da Covid, né, então como que está a incidência de Covid na região, como que está a nossa taxa de letalidade. Além disso, a gente teve que encontrar outras maneiras de estar falando com os nossos colaboradores, né? Se a gente antes tinha um jornalzinho que era trimestral, hoje a gente atualiza um boletim, esse boletim que é periódico, né? Pelo menos 2 vezes por semana para os colaboradores. Esse boletim, ele traz orientações para as equipes e ele traz também um pouco desses indicadores, né? De como que está o enfrentamento da pandemia.
Com relação à organização das atividades, dos times, né, a gente fez um planejamento e controle de tudo que a gente entendia que seria necessário, né, identificou como necessidade. Então, esse planejamento e controle, ele foi separado pelos diversos setores de apoio, então, cada um destinado para um fim. Então, por exemplo, indicadores de absenteísmo de colaboradores. Então, o SESMIT foi trabalhar esses indicadores. Controle dos EPIs, o serviço de almoxarifado, o controle de medicamentos e pensar nas contingências, almoxarifado, farmácia hospitalar e almoxarifado. Isso tudo com apoio do SESMIT, da SCIH, das lideranças da Direção de Atenção à Saúde, da gestão de enfermagem. E fomos trabalhando também, além de todas essas contingências, né, que foi um desafio grande, né, embora a gente trabalhe com capacitações contínuas, né, foi capacitar todos os colaboradores com novas rotinas e práticas, né, porque alguns procedimentos e rotinas foram revistos, foi capacitar num curto período de tempo colaboradores para trabalhar nessa nova rotina, para conseguir fazer uma paramentação adequada com as coisas que a gente incluiu na paramentação, né, porque a gente já trabalhava com outros tipos de isolamento, já tinha uma paramentação que os colaboradores estavam treinados, mas com tudo isso que a gente ouve na mídia, eles estavam inseguros, né, então a gente foi capacitar e dar essa segurança para os colaboradores, para conseguir, então, enfrentar essa pandemia, né? Foi um desafio grande conseguir treinar cada colaborador, né? Depois a gente foi, depois um outro momento que a gente identificou também a partir dessas rondas, mas não só a partir disso, né, mas dessa comunicação próxima dos colaboradores, a gente planejou também atividades de suporte aos colaboradores, né, através de psicologia, do acesso à psicologia, um ambulatório dos colaboradores que tiveram Covid, né, para que pudesse ter o segmento com a infectologia, psiquiatria para aqueles colaboradores que em algum momento fosse identificada essa necessidade, né, um atendimento mais próximo e sempre que necessário do médico do trabalho, uma triagem contínua, né, dos colaboradores e até bem sensível para identificar qualquer sinal e sintoma e ter um atendimento já imediato desse colaborador, né. E depois, além da parte de planejamento e controle, que eu acho que foi um dos maiores desafios da instituição, foi a gente buscar, então, trabalhar com a humanização, né. A instituição, ela tem uma trajetória grande aí, trabalhando com a humanização no serviço de saúde, né, é uma preocupação da instituição, e num determinado momento da pandemia, o que a gente começou já no primeiro momento, já não tinha mais direito a acompanhante, já não tinha mais direito a visitas, né, e aí nesse momento a gente pensou, nossa, o que a gente vai fazer para conseguir manter, então, essa comunicação contínua com os pacientes, né, e esse atendimento, né, então, no primeiro momento foram feitos os boletins médicos, né, para os familiares, para os acompanhantes, né, os que ficavam antes como acompanhantes, então, para aqueles que são responsáveis por esses pacientes, a gente fez o boletim médico, a gente planejou uma visita virtual, né, então, aqueles que já tinham seu celular, tudo, já conversava com a própria família, mas aqueles que, às vezes, não sabem mexer bem no aparelho, a gente acompanhava a partir dessa visita virtual, ou então, mesmo aqueles que estavam... que não tinha condições de conversar com a família, a gente agendava um horário dessa visita virtual para que a família pudesse ver esse paciente e estar conversando com ele, né. Outro momento, então, que a gente fez, né, foi com relação a medidas, né, para a gente conseguir, medidas que a gente fez para conseguir orientar esses pacientes também que tiveram alta, né, que tiveram alta no dia a dia. Deixa eu só pôr assim, que isso aqui
senão eu não consigo ver o que vocês colocam no chat. Se tem alguma coisa. Vocês estão conseguindo ver ainda? E aí depois a instituição ela também sempre teve muito engajada junto com a rede, né? Tem um trabalho de apoio matricial já há algum tempo, né? E agora com a pandemia não foi diferente, né? A gente saiu do hospital e foi até alguns serviços de saúde para treinar e capacitar os colaboradores no enfrentamento da Covid, né, trazendo informações sobre a doença, né, a gente deu suporte para a rede no planejamento das ações, junto à Diretoria Regional de Saúde, né, e conforme aquela região de saúde foi tendo necessidade de recursos, né, a gente foi disponibilizando, né, e organizando os nossos recursos e os nossos serviços, né, dentro da instituição, conforme as necessidades da rede, né. Então, se num primeiro momento, né, como aconteceu com a maior parte dos serviços de saúde, a gente fechou todos os atendimentos eletivos, né, e passou a só ter o atendimento e disponibilizar os colaboradores para esses trabalhos de suporte e auxílio à rede, né, para capacitação e para atendimento ao Covid, né. Depois, mas em todos os momentos a gente manteve atendimento às emergências, né, e atendimento das prioridades, mesmo no atendimento ambulatorial, a gente manteve o atendimento às prioridades. A gente também, no primeiro momento, parou de fazer cirurgias, né, mas também manteve, durante todo esse período, o atendimento e as cirurgias dos pacientes prioritários, que foi uma preocupação da instituição. Então, todo atendimento prioritário a gente manteria, não deixaria esse paciente desassistido, e a gente manteve com os nossos profissionais médicos e de enfermagem a ligação para todos os nossos pacientes ambulatoriais, né, para ver como que eles estavam, né, para fazer um atendimento via telefone, né, e se identificado a necessidade, marcava uma consulta presencial e fazia esse atendimento presencial para esse paciente, né. Durante todo esse período, a instituição teve essa preocupação. Então, a gente teve abertura e fechamentos de serviços, né, dentro da instituição, e mobilização, abertura de leito, diminuição de leitos, conforme a necessidade, então, dessa diretoria regional de saúde, né, conforme a região ali que a gente está trabalhando, né. E aí, mais voltado para a enfermagem, né, assim, pensando no contexto todo, não teve tantas diferenças, né, o foco também foi o mesmo, que era uma assistência à saúde que fosse de qualidade, era garantir segurança para os nossos pacientes, segurança para os nossos colaboradores, trabalhar com os nossos valores, né, institucionais voltados para a humanização, e a enfermagem, ela foi grande, assim, quem acabou levando isso bem à frente, né, porque as visitas virtuais, boa parte a equipe de enfermagem que fez, né, os nossos resultados, né, não teve nada de mirabolante, tecnologias, grandes tecnologias, foi tudo ali o cuidado do dia a dia, prevenção de infecções oportunas, né, mantendo um cuidado ali seguro, né, como a gente fala, fazendo um beabá bem feito, a gente conseguiu, então, manter bons resultados e trazer bons resultados, né. Um dos nossos grandes desafios foi o absenteísmo, porque a instituição, desde o primeiro momento, preocupada com o colaborador, ela criou uma ronda de segurança, que a gente fala, né? Essa ronda de segurança, então, diariamente, em todos os postos de trabalho, e a cada início de plantão e final de plantão, a equipe pergunta um para o outro, né? Uma pessoa da equipe pergunta se alguém tem sinal e sintoma, né? E se tem algum familiar com sinal e sintoma,
e se tem, essa pessoa já desce para atendimento no serviço. Então, independente, então, por mais sensível que fosse o sinal e sintoma, esse colaborador, então, ele ia para o atendimento no serviço, lá no nosso serviço. Então, a gente teve um absenteísmo importante, né, porque, principalmente naqueles dias mais frios, né, que qualquer, então, tossinha ou espirro, ou um resfriado, ele passava por atendimento e esse médico, então, indicava ou não a coleta de suave de acordo com os sinais e sintomas ali, dos sintomas que estavam com aquele paciente, aquele colaborador vinha apresentando, né. Então, foi um grande desafio e tem sido ainda, né, a gente manejar isso, mas, ao mesmo tempo, foi uma medida que trouxe segurança para cada um de nós, né? Então, qualquer colaborador sabe que vai ter assistência na instituição e a qualquer menor sinal ou sintoma, ou mesmo que ele não tenha, né, alguém da sua família tenha, ele vai passar por atendimento e, então, o médico vai avaliar a necessidade ou não de coleta de exame, né? Depois, o outro desafio, como já falei, foi a questão da capacitação das equipes, porque é um grande número, né, de pessoas, de diversos horários, então tem que se mobilizar bastante para conseguir capacitar todos, e a gente fazia questão, porque às vezes quando a gente vai fazer um treinamento, né, a gente pega um percentual de pessoas e a gente às vezes aceita um percentual de pessoas que foi treinado ou capacitado para determinado tipo de procedimento, e aos poucos essa capacitação vai ocorrendo dentro da própria equipe, o enfermeiro vai capacitando, mas dessa vez a gente fez questão de que aqueles que foram destinados para capacitar os colaboradores, eles conseguissem capacitar 100%, né, das equipes, e então foi um desafio bem grande, né. E a questão da revisão dos protocolos e rotinas, né, com o enfrentamento da Covid, vários protocolos e rotinas precisaram ser revistos, né, porque é uma doença que a gente, no primeiro momento, né, não sabia muito bem como lidar, né, e depois que a gente foi aprendendo aí a lidar com isso, né, e aí nesse primeiro momento foram revistos vários protocolos, várias rotinas, tanto no intuito de garantir, então, a segurança, principalmente no intuito de garantir a segurança do nosso colaborador, para fazer com que esse paciente circulasse em locais específicos dentro da instituição, né, na hora de descer para exames ou realizar algum procedimento, que fosse tudo preparado, então, para receber esse paciente, a equipe já estivesse esperando, né, preparada para receber esse paciente. Então, várias ações aí várias rotinas, né, foram revistas, no intuito de dar uma maior segurança, tanto para os colaboradores, quanto para o próprio paciente, né, para a equipe de modo geral, né. Aqui eu trouxe um pouquinho do nosso diagrama direcionador, então, com um pouquinho das ações que a gente trabalhou, né, esse diagrama é o que fez com que a gente trabalhasse aí no dia a dia, foi o primeiro direcionador das nossas ações, né. Então, primeira parte, quando a gente fala, então, como já tinha falado no começo, o nosso objetivo era garantir, né, a excelência do atendimento e a segurança dos colaboradores, né, manter uma baixa taxa de letalidade e de incidência de Covid nos colaboradores, né, de letalidade para os pacientes e incidência de Covid baixa para os colaboradores, né. Com relação à segurança, né, e qualidade nos atendimentos, os principais conceitos foi buscar um atendimento seguro, no tempo certo, ao usuário, com suspeita ou confirmação de Covid, manutenção do foco no cuidado centrado no paciente, né, cuidado na pessoa, garantia de suporte aos usuários com outras demandas de saúde do AME e do HIAB, né. Então, as nossas ações, né, no primeiro momento, a gente teve essa parte de atendimento seguro e no tempo certo, a gente faz parte de um complexo de atendimento, né, o hospital,
e teve alguns grupos, né, de discussão, né, da doença, de tratamento. Então, a gente sempre esteve participando desses grupos para buscar, então, trazer o tratamento mais adequado e mais condizente com o conhecimento que tivesse, né, mais atualizado a respeito da doença, né. A gente tem uma infraestrutura dentro da instituição que é privilegiada, né? Essa infraestrutura, ela conta com leitos de pressão negativa, né? Então, quartos individualizados. Então, essa infraestrutura, ela foi bem utilizada e a gente, logo que foi chegando a questão da pandemia, a gente já fez uma manutenção preventiva, né, dos nossos leitos, para ver se nossa pressão negativa estava ok, e se estava tudo funcionando certinho de todos os leitos da instituição, aqueles que a gente estava usando e aqueles que a gente não estava utilizando, né, para garantir que realmente todos estivessem em pleno funcionamento se houvesse necessidade de ampliar leitos, né. Nós, então, implantamos protocolos de atendimento multiprofissional relacionado à COVID, né, fizemos a manutenção das ações para alta responsável, né, com uma visita multiprofissional, é uma atividade que a gente já tem dentro da instituição, que é a visita multiprofissional, é uma atividade que é muito rica, né, dentro da instituição, ela previne incidentes, né, ela promove uma alta mais breve e segura, e a gente conseguiu manter, mesmo com o enfrentamento do Covid, né, essa visita multiprofissional. Nós fizemos, então, o protocolo, né, de visita virtual, fizemos uma adequação de uma sala no térreo, né, da instituição, para que a gente pudesse acolher as famílias, né, também, fazer um acolhimento familiar daquelas famílias que viessem a conversar com as nossas equipes de saúde, né, equipe médica, ou equipe de enfermagem, ou que precisasse de alguma orientação, a gente destinou um espaço para que isso pudesse acontecer, né. E o teleatendimento, então, a rede de suporte social do usuário. Então, num primeiro momento, a gente fazia as ligações para os usuários, depois, então, a gente instituiu o boletim, porque ampliou bastante a necessidade dessa comunicação com os pacientes, então a gente fez o boletim, e o teleatendimento ficou, então, para algumas situações mais específicas, como, por exemplo, às vezes uma mudança de quadro do paciente, ou uma orientação nova, uma mudança de condição, ou um procedimento novo, então a gente faz, né, ainda, né, esse teleatendimento, né. Com relação à parte de garantia do suporte aos usuários com outras demandas de saúde, então a gente manteve essa comunicação ativa com a Diretoria Regional de Saúde, né, com os municípios, garantindo, então, o atendimento de todas as prioridades, né, manteve internação clínica e cirurgias prioritárias e reforço e prevenção da disseminação hospitalar, e o contato telefônico do médico, né, dos usuários de risco para avaliação à distância, né. Com relação à segurança do colaborador, as principais ações foi a garantia dos equipamentos de proteção individual, né, então, aumento dos estoques de EPIs, definição do número, do qual seria o EPI adequado, né, conforme a situação e o setor, né, que o hospital, né, é uma cidade, né, com diversos setores, né, com diversos setores de apoio, então a gente foi trabalhar, discutiu bastante, né, para ver qual seria o equipamento de proteção adequado para cada tipo de setor, né, então tem setor que às vezes as pessoas ficam mais próximas, outros que conseguem manter distanciamento, então a gente discutiu bastante, teve essa definição dos EPIs adequado, né, para cada situação, para cada setor, foi buscar também conhecimento e habilidades necessárias, né, para conseguir manter essa comunicação, né, então a gente criou vídeos, né, divulgou vídeos e materiais educativos sobre procedimentos e rotinas para os nossos colaboradores, né, a gente fez treinamentos e orientações sobre os protocolos, os procedimentos, fizemos as rondas diárias de identificação dos colaboradores, né, e além de toda essa parte de atendimento, e como eu já falei também da assistência à saúde com disponibilização do setor de psicologia, a gente fez também
alguns vídeos, né, o setor de psicologia fez vários vídeos que disponibilizava e mandava via WhatsApp para os colaboradores, ajudando os colaboradores a enfrentar melhor o estresse, a enfrentar melhor a pandemia, né, com diversas orientações aí de como podia reelaborar melhor esse momento, né, e trabalhar melhor junto o seu enfrentamento, né, dessa pandemia, né, e buscando dar esse suporte, então, para os colaboradores, né. E aí, como resultados, né, é uma taxa alta, né, 15,9%, se a gente for ver, comparando com a taxa de letalidade da instituição, de modo geral, né, a taxa de letalidade da instituição, ela gira em torno de 1%, né, então, com o Covid foi para 15,9%, mas quando a gente vai ver estudos, né, de outras instituições, inclusive de instituições fora do nosso país, né, a taxa está em torno de 25%, né, naquele estudo grande que teve em Nova York, chegou a 25%, na Europa também em torno de 20%, até por isso a nossa meta era manter abaixo de 20%, né, e a gente tem conseguido manter uma letalidade em torno de 15,9%, então é considerado uma boa taxa, acho que vocês devem ter visto ali na região que a gente está passando, então a gente se constituiu na região o principal serviço de atendimento ao usuário, e essa região que a gente está, ela tem passado frequentemente no jornal como uma das regiões com a menor taxa de letalidade, né, por Covid, e a gente é o principal serviço que está atendendo essa região, né, e a gente tem conseguido manter esses índices baixos, e como eu falei, sem muito segredo, assim, né, evitando infecções oportunistas, né, trabalhando ali o dia a dia bem feito, as rotinas, né, prevenindo infecções, prevenindo outras lesões, né, prevenindo eventos adversos ali durante a internação, né. A nossa pesquisa de satisfação de usuário, ela está em torno, então, de 99,6% a 100% dos nossos usuários, eles indicam a nossa instituição para os seus familiares, né, para outra pessoa, para os seus amigos, né, então a pesquisa de satisfação, ela continua bem positiva, mesmo nesse período de enfrentamento do Covid, e mesmo, então, sem essa questão da visita, né, da possibilidade de acompanhante de visita, né, pensando também nas ações de humanização, e depois agora mais para frente a gente até liberou acompanhante de visita para algumas situações, como pacientes em terminalidade ou outras situações afins, né, que a equipe, o familiar identificou que seria uma necessidade, então, de ter esse acompanhante presente, né. Então, nossa pesquisa de satisfação bem positiva, né. E a nossa taxa de incidência COVID de colaboradores, eu digo que a gente foi um pouco inocente, né, porque todo o começo da pandemia a gente ficou ali em torno de 2%, né, quando a pandemia chegou aqui realmente no interior, né, a gente viu que nossa taxa de incidência aumentou, ela foi em torno de 13%, mas o que é mais incrível, assim, é que essa taxa de letalidade, apesar de ter aumentado nos setores que estão em atendimento de Covid, ela é bem menor, né, essa é uma taxa de de incidência, né, institucional, ela está em torno de 7%, né, a nossa taxa de incidência de colaboradores com Covid, e a gente viu que ela é bem maior, às vezes com colaboradores que estão em outros setores, que não diretamente ligados à assistência, né, às vezes setores administrativos e outros mais, do que às vezes até aqueles setores que estão atendendo diretamente os pacientes COVID, né. A gente tem trabalhado também, né, pensando nos nossos colaboradores, em campanhas, né, frequentes de conscientização, né, com relação ao distanciamento social e outras medidas de segurança, né, fora ali do ambiente hospitalar também, não só no ambiente hospitalar, porque a gente entendeu pelas análises que a gente fez, análise de causa raiz dos nossos incidentes, que boa parte dos colaboradores que se contaminaram, eles foram expostos antes por familiares ou por alguma
ou por alguma participação em algum evento social aí que eles estiveram dentro desse momento, né? E aí a gente está trabalhando agora com o objetivo de 0 danos, né, 0 letalidade por Covid, né, e esse tem sido, então, o nosso resultado, né, 0 danos, 0 letalidade por Covid até o momento, né. E a gente está lutando para que isso aconteça. Acho que eu fui bem breve, acho que eu não consigo falar tanto assim em 1 hora, mas fiquem à vontade para perguntar, não sei o quanto que ficou claro para vocês, né? Oi, Camila. Eu vou te fazer as perguntas então, tá? Queria agradecer desde já pela palestra, foi muito enriquecedora pra gente. E aí eu vou abrir as perguntas aqui, tá bom? Camila, ocorrem muitas contaminações no momento da retirada dos paramentos? Então, a gente viu, embora fosse a nossa principal preocupação, né, com algumas equipes, como eu falei, né, a maior parte das contaminações que a gente teve foram até fora do serviço, não foram intra-hospitalar. A gente teve intra-hospitalar, mas em situação em que, por exemplo, o paciente internou e não era suspeito, né, em nada, e a equipe demorou um pouco, depois a gente até instituiu uma ronda diária, né, para identificação de sinais e sintomas dos pacientes que já estavam lá internados ou com acompanhante, né. A gente teve um número de colaboradores que foram contaminados, que aí sim foi fechado como dentro da instituição, mas é muito mais, às vezes, do convívio com outro colaborador próximo ali, ou então de, às vezes, o colaborador não estar com a paramentação adequada, não estar utilizando ela adequadamente conforme foi recomendado. Na retirada, a gente não teve nenhum caso, assim, que foi, pelo menos, colocado ali como que tivesse sido por isso, né? A gente acabou não tendo nenhum, assim, felizmente, né? Eu acho que também a gente trabalhou bastante com os colaboradores, independente do que fosse, para eles se paramentarem bem, antes e depois na saída, sem pressa, com o cuidado que precisava ter. Foi algo que a gente trabalhou bastante, assim, junto aos colaboradores. Certo. E essa flexibilização que a gente está vendo no distanciamento, isso está refletindo muito nas demandas hospitalares, no aumento dos casos ou não? Sim. Sempre acaba refletindo, né? Eu acho que o primeiro momento que a gente sentiu foi ali perto do Dia das Mães, que o comércio abriu em alguns serviços e tudo mais. Então, ali naquele momento, a gente já viu que nas semanas seguintes aumentou, né, o número de internações, e assim também as flexibilizações que têm ocorrido têm aumentado também. Logo que flexibilizou na região que a gente está, aumentou bastante a incidência, nem tanto a gente precisou abrir leitos extras e tudo mais, e agora está se controlando, ainda mesmo que mantendo a flexibilização, tá num patamar bem alto ainda, a incidência, né, na região, mas um pouco mais controlado a questão das internações. Mas a gente sente ainda bem pouco essa diminuição, estamos começando a sentir um pouquinho. Certo. Então, com isso a gente finaliza, Camila. Queria agradecer muito a sua presença, foi muito importante para a gente. Queria agradecer a presença de todo mundo que está assistindo também. A lista de chamada e a palavra-chave já foram disponibilizadas no chat, e qualquer dúvida pode entrar com a gente, conversar com a gente da Liga. Então tá, obrigada. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau.